Você tem problemas com seus pais? Eu não sei se tem uma pessoa nessa vida que possa falar que nunca teve problema com os pais ou que não tem no momento algum problema com os pais. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Não porque eu quero aqui partilhar uma questão pessoal, sem um propósito, mas porque essa história ela me trouxe muitos ensinamentos. Eu pude ver várias coisas com esse acontecimento. E eu acho que vale a pena passar essa história adiante. Eu estava num táxi na Índia. Eu olhei para o meu marido e pensei assim, eu falei, olha, que alívio, eu tô tão longe da minha mãe. Aquilo me deu uma sensação de liberdade, de paz, de afastamento, de vários problemas que eu vivi durante toda a minha vida. E eu fiquei com aquela sensação de paz em mim, né? Até que eu cheguei ao local que eu estava indo. O táxi parou. Eu entrei e não é que eu vi a minha mãe estava lá. Estava num lugar onde eu ia me hospedar por alguns dias. Ela não só estava lá, mas ela ia dividir o quarto comigo. Eu olhava para a mulher que estava na minha frente, uma norte-americana de olhos claros, cabelos grisalhos. Eu olhava para ela e a forma como ela se portava, como ela falava comigo, aquilo tudo era a minha mãe. A minha mãe não estava lá presencialmente, mas a persona da minha mãe, várias questões envolvendo a minha mãe, estavam ali, diante de mim. A forma como ela falava comigo, como ela se dirigia a mim, podia ter me feito ter uma crise, reagir, ficar agressiva, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que caiu a ficha. Eu lembrei do que aconteceu no táxi, eu lembrei do que eu falei, e eu vi aquela situação diante de mim, e eu pensei, nossa, isso aqui na verdade é um ensinamento. Nossa, eu sou filha da minha mãe, eu não tenho como negar a minha mãe, excluir a minha mãe da minha história. Aquele acontecimento me ajudou a olhar a importância de ser grato ao que a vida nos dá, como ela nos dá, exatamente como ela nos dá, porque tudo tem um motivo. Ter a mãe que eu tive me ajudou a desenvolver talentos que talvez eu não tivesse tido a condição de desenvolver em outra situação. Me ajudou a aprender a superar mágoas, né? Cada situação que a vida nos traz, ela traz várias oportunidades da gente desenvolver questões que a gente precisa desenvolver no sentido do amadurecimento mental e do amadurecimento emocional também. Todas as situações aparecem na nossa vida para a gente saber onde é que o calo aperta, onde é que está o nó, né? Onde é que está ali a dificuldade que precisa ser desfeita. Tudo é como um espelho que nos mostra o que a gente precisa trabalhar em nós. O que eu sei é que quanto mais a minha colega, naquele momento, reagia de uma forma estranha comigo, de certa forma me maltratando, me desafiando, quanto mais ela fazia isso, mais eu sentia leveza, porque eu não estava identificada com aquela cena. Eu não tomei o papel da vítima, eu não tomei o papel daquela pessoa que precisa defender o seu território, defender a sua imagem ou algo do tipo. Não, eu simplesmente tomei aquela situação como a situação era minha professora. Aquilo era um aprendizado e eu precisava apenas observar o que estava se passando ali e observar a mim mesma, como é que a minha mente estava processando aquilo tudo. E eu olhava aquilo tudo simplesmente como
ensinamento. Aquilo ali estava me ensinando sobre a minha relação com a minha mãe, que era um grande nó para mim. Logo depois dessa viagem, eu voltei, agora eu estou morando na Alemanha, eu voltei para casa e eu estava sentada lendo uma revista e de repente me veio um insight. Eu preciso mandar uma mensagem para minha mãe e dizer que eu a perdoo, que eu a amo. E eu fiz justamente isso, eu segui esse impulso do meu coração. Falei para ela que para mim era muito importante ela ter sido a minha mãe e que eu a amava muito. E só para vocês terem uma ideia, 4 meses depois, a minha mãe faleceu. E eu fico muito feliz, muito emocionada mesmo, de poder ter dado esse passo, de poder ter dissolvido, desfeito esse nó que existia entre nós duas. Eu agradeço a escuta, eu agradeço por poder compartilhar essa história com vocês. Namastê.